Meus irmãos, então, vamos começar aqui nossa aula, esse estudo de escatologia. Nós vamos iniciar aqui na introdução. Todos pegaram, né? Todos já pegaram, assistiu? Nós vamos começar aqui na nossa introdução aqui sobre como que a igreja vai chegar. É isso que nós vamos começar trabalhando aqui nessa noite. Como que se dará esse início da grande tribulação que está ali em Apocalipse capítulo 6. Como se dará esse momento? O que antecede esse momento? Qual o cenário de Apocalipse até chegar no capítulo de número 6? Capítulo 1, 2, 3, 4, 5. O que é isso? Que momento é esse? O que diz respeito a esses 5 capítulos que antecede o não aparecer da igreja? Capítulo 6, a igreja não aparece mais. Sinal esse que a igreja não estará presente a partir do capítulo 6, que é o momento a qual a Bíblia diz que nunca houve e nunca mais haverá dias como aqueles, né? Então nós vamos nessa noite olhar para essas verdades bíblicas, né? Então a nossa introdução diz o seguinte: estamos diante de uma das maiores, se não a maior, revelação bíblica, né? O Apocalipse, que é a revelação das últimas coisas, as coisas que hão de vir, hão de acontecer. Um descortinar das coisas que ainda estão por vir. O Apocalipse é isso. É uma cortina aberta. Uma cortina fechada, você não vê o sol brilhar, você não vê a beleza, a natureza, o desenho que se tem do outro lado. Quando você abre uma cortina, você enxerga todo um horizonte. O Apocalipse é isso. É um descortinar do futuro, daquilo que Deus tem preparado, daquilo que o Senhor Jesus vai fazer, daquilo que a igreja vai desfrutar. Por isso, é nesse sentido de descortinar o amanhã que o Apocalipse para o salvo, ele é uma bênção, ele é um bálsamo. Eu até coloco aqui na introdução que o maior ou a maior doença deste tempo aqui é a ansiedade. Pela ansiedade, pessoas tiram a vida. Pela ansiedade, pessoas estão depressivas. Pela ansiedade, pessoas estão isoladas. Pela ansiedade, pessoas cometem coisas fora de uma normalidade, seja o exagero do comer ou deixar de comer ao ponto de passar mal. A ansiedade mexe no emocional de um indivíduo. Aquele que sorria agora é triste, não sorri mais. Aquele que interagia agora está isolado, não interage mais, e desencadeando na vida de alguns vícios, né? A busca para aliviar aquela incerteza. E o Apocalipse, ele é um salvo, ele é um bálsamo para o cristão, visto que ele vai descortinar o amanhã. Então a igreja, no sentido espiritual, no sentido eterno, a igreja não tem ansiedade. A única coisa que a igreja tem é o quê? Espera. A espera do noivo. E que sim, há um anseio, claro que há. Qual é o anseio? Que Jesus volte. O Espírito e a noiva dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Esse ora vem é um anseio, é um desejo, né? Mas não que leva nós a perder a cabeça, não isso, mas a nos manter fiel ao Senhor. Então, nós vamos ver que em Apocalipse o Senhor está no controle de todas as coisas que estão por vir. O Senhor estava no controle daquilo que passou, o Senhor está no controle daquilo que se chama hoje, e o Senhor está no controle daquilo que ainda está por vir, se cumprindo Isaías capítulo 63 e o verso de número 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E é muito lindo esse texto. Ainda antes que houvesse dia, antes que o dia amanhecesse, Deus já é. Ainda antes que houvesse dia fala de quando surgem os problemas, surgem as necessidades,
surge o banco aberto, que você tem que ir lá resolver as questões. Antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. É porque tudo começa no dia, né? No dia. Então, né? antes de o primeiro dia, ele já é. Amanhã eu vou aí. Antes que chegue o amanhã, Deus já é. Deus já está. Deus opera. Então, se cumprindo, né? Isaías 66, 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Então, Deus está agindo em toda a história. A revelação do Apocalipse é um bálsamo, né? Para todos nós, porque para a igreja, o amanhã é de tranquilidade. Para o salvo, o amanhã é de tranquilidade, porque o que diz Apocalipse sobre o salvo? Que quando chegarmos lá, ele enxugará do nosso rosto todas as lágrimas. Então terá um bálsamo, né, para os salvos naquele dia. Vamos neste estudo abordar os 7 anos da grande tribulação, um momento em que a igreja do Senhor não estará mais presente na terra, já terá sido arrebatada. Vamos caminhar sobre os versículos e as verdades que nos levam até este momento, que virá sobre a humanidade que não subiu no arrebatamento da igreja, dias esses que nunca se viu igual. Mateus 24 e verso 21. Quem pode ler para nós? Está aí na sua apostila, Mateus 24, verso 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Então aqui nós temos Jesus falando em Mateus 24, verso de número 21, que dias igual àqueles, aflições iguais àquelas que estão por vir, nunca mais acontecerá como acontecerá naquele dia. Mas a igreja, o salvo, estará com o Senhor no céu. Terá sido já arrebatados, não estaremos mais aqui, e lembrança disso é o que aconteceu com Noé. Noé entra na arca antes da chuva. Antes da chuva. Noé entrou, a arca se fechou. Depois de um período, choveu. Nós entraremos num lugar seguro, aonde nós seremos intocáveis, e isso não se dará na terra, porque na terra nós estamos com Jesus, mas mesmo estando com Jesus, como os discípulos Pedro, Tiago e João estavam com Jesus, Jesus vai dizer: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então só tem um lugar que será de 100% segurança, porque quem vai nos trancar lá dentro é Jesus. Assim como Noé e sua família, a Bíblia diz que o Senhor fechou a arca. E quando nós entrarmos no céu, a Bíblia diz que nós entraremos pelos portões. Quando os portões se fecharem, assim como Deus fechou a arca naquele dia, nós seremos intocáveis. Se nós estivéssemos na grande tribulação aqui na terra, não é garantia de sermos intocáveis, porque não há diferença do hoje para a grande tribulação. A vida da humanidade vai seguir, num outro cenário político, num outro cenário religioso, mas a vida da humanidade vai seguir, as escolhas vão ser seguidas. Então, se a igreja estivesse aqui, ela não seria intocada, ela não seria ilesa de qualquer situação. Não, ela estaria à mercê de qualquer situação. Mas vai ser como nos dias de Noé. Não só o aspecto da vinda, mas também a questão da segurança. Cristo é a representação, ou a arca que Noé construiu, é uma representação do Cristo. E nós, quando entrarmos lá, o Senhor fechará aquele lugar e nós seremos intocáveis. Vai acontecer o que acontecer sobre a terra. Noé e a sua família estavam intocáveis do mal, preservados por Deus. E assim será a igreja. A igreja estará no céu, intocável pelo mal e preservada por Deus, com um novo corpo, um corpo incorruptível, glorificado, e nós estaremos eternamente com o Senhor. Por isso que a igreja não passará pela grande tribulação. Então a igreja não estará aqui.
mas os que não participaram do arrebatamento da igreja, esses vão desfrutar de uma aflição tão tamanha, mas tão tamanha, que a Bíblia diz que naquele dia os grandes e os pequenos olharão para os montes e dirão: caia, precipita-se sobre nós, de tão tamanha que será as aflições, a partir do capítulo 6 de Apocalipse. Textos bíblicos que nos levam ao cenário da grande tribulação. Quando olhamos para os textos do Apocalipse, que antecede o capítulo 6, vemos fortes e claras declarações sobre esse dia que se aproxima. Então, lá no capítulo 1 e verso 1 de Apocalipse, está em negrito aí na sua folha aí, está mais destacado aí, as coisas que em breve devem acontecer. É quando o Senhor começa a falar com João, revelação de Jesus Cristo, a qual lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente, quem está falando brevemente é o próprio Senhor, as coisas que brevemente devem acontecer. Capítulo 1, verso 3, vai estar em negrito aí, porque o tempo está próximo. O texto vai dizer: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse 1 e 7, eis que vem com as nuvens. Esse vir com as nuvens, ele não aparecerá nas nuvens, ele vai vir com as nuvens, e todo olho verá. É a segunda vinda do Cristo. A segunda vinda do Cristo, Jesus já veio à primeira vinda, como um homem, nasceu de Maria. Jesus virá na segunda vinda. De que forma? Em dois momentos. A segunda vinda do Senhor se dá em dois momentos, em dois estágios. Qual é o primeiro? Somente a igreja sobe. Jesus vem na nuvem, entre as nuvens. Quem é que vê alguma coisa entre as nuvens? Não se vê o que está entre as nuvens. E nós nos encontraremos com o Senhor. A igreja é raptada, é tirada com força da terra, é um rapto. E ninguém verá, somente a igreja salva e os mortos que ressuscitaram. E juntos, como diz Paulo em Tessalônica, nos encontraremos com o Senhor nos ares. É a vinda invisível, a primeira vinda, a vinda invisível. A segunda fase dessa segunda vinda, ela se dá então quando Jesus, se cumprindo o texto, vem com as nuvens. Ele descerá do céu, ele pisará no Monte das Oliveiras, todo olho o verá, e toda língua o confessará. E aqui então se cumpre Apocalipse 1, verso 7, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aí é quando vem com a igreja já, né? Isso. É antes dos 1000 anos, né? Antes do 1000 anos. No final da grande tribulação, vai ser essa vida. O final da grande tribulação, quando ele vem para consumir todas as coisas. Nessa vinda da nuvem, ninguém vai ver, só quem for arrebatado, arrebatamento, né? Aí depois dessa mesma igreja que foi arrebatada, ela vem aí, desce com Cristo. Jesus. Assim se entende que Jesus desce no Monte das Oliveiras e a igreja está com ele. Então aí, é a igreja que vai. Na primeira sim. É a nuvem. Ele vem entre a nuvem e a igreja o encontra nas nuvens, não no céu. Porque o noivo vinha buscar a sua noiva. E juntos entrava na casa do Pai, para a festa, para bodas do Cordeiro. Então o noivo ia buscar a sua noiva. Ele vem buscar a sua igreja, mas o mundo não verá, porque a igreja vai desaparecer, e nós nos encontraremos com ele nos ares, entre as nuvens. Nenhum olho verá, só os salvos.
Agora a segunda vinda, a segunda fase da segunda vinda, aí ele vem, e todo olho verá. E o povo então vai confessar que ele é Senhor. Apocalipse 1,19 escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer, depois dessas quais? Daquilo que está narrado em Apocalipse 2, Apocalipse 3, que são as 7 cartas, Apocalipse 4, Apocalipse 5, que vai falar de Deus e vai falar do Cristo. Então escreve essas coisas que hão de acontecer, ou depois dessas coisas hão de acontecer. Apocalipse 4:1, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, Deus ele está no controle de todas as coisas. Esses textos que nós lemos nos apontam um Deus que tem algo programado, tem algo decretado. Deus não é movido pelo momento, pelas circunstâncias. Deus nunca é pego de surpresa. Deus já tem tudo traçado, tudo traçado. A onisciência de Deus, o saber de todas as coisas, o conhecer todas as coisas, já tem tudo alinhado. Por isso que a igreja tem que descansar. E é por isso que Jesus vai olhar e vai dizer: a minha paz eu vos dou. Visto que Jesus, Deus, não trabalha no dia a dia como nós trabalhamos. Vamos ver, dependendo de como amanhecer amanhã, eu faço isso ou faço aquilo. Não, Deus, independente de qualquer coisa, Ele faz o que está certo para ser feito. Por isso que Jesus vai dizer: a minha paz eu vos dou. Uma paz de alma, uma paz que excede todo entendimento, porque tudo já está traçado. Tudo já está traçado naquilo que Deus tem para fazer sobre a humanidade, a terra. Isso já está traçado. Jesus está caminhando na terra, Jesus está pregando na terra, e Ele está dizendo: o meu Pai sabe o dia da minha volta. Ele nem tinha ido, e o Pai já sabia o dia da volta. Ele foi, já passa-se aí 2000 anos, e o Pai sabe o dia da volta. Está tudo determinado por Deus. Então nós vamos dar continuidade aqui, nesse próximo tópico, e então nós chegamos no capítulo de número 4 de Apocalipse. Capítulo de número 1, nós temos esses textos que apontam para as coisas que hão de vir. Um Deus que conhece o amanhã, que tudo já está decretado. Capítulo 4, nós vamos ter o cântico para Deus. No capítulo 4 de Apocalipse, temos a revelação do trono de Deus, seu grande poder. Os capítulos 2 e 3 e os capítulos 6 ao 22 não interferem na grandeza e na imutabilidade. O que é imutabilidade? Deus não muda, Deus não se altera, Deus não é um ontem e será outro amanhã. Ele é o mesmo ontem, mesmo hoje e o mesmo amanhã. Então, o capítulo 2 e 3, por que eu destaquei aqui capítulo 2 e 3? Porque capítulo 2 e 3 é o cenário da igreja. Saudoso escritor, pastor Antônio Gilberto, no seu livro sobre Apocalipse, ele vai dizer que o último tempo da igreja é um reflexo da última carta que Jesus endereça à igreja, que é a igreja de Laodiceia. E se a gente for olhar, claro que nada na vida ou nada será generalizado. No mundo há pessoas e pessoas, num trabalho há pessoas e pessoas, numa igreja há pessoas e pessoas. No meio dos discípulos, que era 12, havia discípulos e discípulos. Mas o que está em Apocalipse 12 não é uma generalização. No Apocalipse capítulo 3, onde vai falar da igreja de Laodiceia, não é uma generalização da coisa, mas é uma verdade que se ressalta, que se destaca. E quando você olha no todo, parece que aquela verdade
se propaga. E qual é a verdade? E você vai responder para você mesmo. Você vai dizer: poxa, mas parece mesmo esse tempo aqui. Qual é a verdade da igreja de Laodiceia? Pensava que tinha, mas não tinha. Se reunia dentro, mas Jesus estava fora. E aí Jesus vai dizer: conselho que de mim, compre vestes brancas, para que tampe a sua nudez. E eles se gabavam que estavam vestidos, porque era fábrica de lã, uma lã preta, muito cara naquela época. E eles se gabavam daquilo. A nossa cidade tem a lã pura, a lã preta, que eles se gabavam. E Jesus vai dizer: vocês estão nus. Eles se gabavam porque a cidade de Laodiceia era a maior cidade, ou a cidade que mais se concentrava a faculdade de medicina, onde desenvolveram o melhor colírio de seu tempo. E Jesus vai dizer: vocês estão se gabando pelo melhor colírio? Vocês estão cegos. Era riquíssima a cidade, rica. Mas Jesus vai dizer: você é pobre, miserável. Algumas versões usará a expressão desgraçada. Aconselho-te de mim, compre ouro puro, refinado com fogo. Então, quando nós olhamos para a igreja de Laodiceia, é uma igreja poderosa financeiramente, uma igreja de status, uma igreja onde o povo se orgulhava, mas Jesus está do lado de fora. Jesus não operava mais no meio. Então, rapidinho na tua mente, olha para um cenário mundial sobre aquilo que se diz a igreja, e você vai ver que há um traço muito claro entre a igreja de Laodiceia e a igreja do século XXI. Muito forte o traço. Pessoas que se reúnem, mas Jesus está do lado de fora. E o que Jesus está lá de fora? Qual o desejo dele de entrar? Cearei com você e você comigo. Intimidade. Mesa. Desfrutar da mesa. Então se percebe algo muito similar entre a igreja de Laodiceia e a igreja do século XXI. E é a única igreja que Jesus vai dar a entender que ele vai, porque olha que interessante, não é por um acaso, não é linguagem de expressão, eu cearei contigo e você comigo. Não. O que Jesus está dizendo, entenda isso: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu cearei com você, a minha graça desce aí onde você está, mas daqui a pouco você ceará comigo. Aonde? No céu, bodas do Cordeiro. É a única igreja que ele fala sobre o arrebatamento. Qual é a igreja que está mais perto do arrebatamento? Nossa. Nenhuma outra igreja ele fala do arrebatamento, mas a essa ele fala do arrebatamento. Eu cearei com você e você comigo. O que Jesus diz em Marcos, capítulo 14, não tomarei mais do fruto dessa vide, até tomar naquele dia novo no reino de meu Pai. Então o cenário da igreja de Laodiceia é o cenário da igreja do século XXI. Com muita dor, infelizmente, mas não é uma coisa que eu falo. Não é uma coisa que eu estou apontando, é uma coisa que Jesus, revelando ao seu servo, apontou na última carta à igreja de Laodiceia. Não poderia ser a primeira igreja que ele tratava? Não poderia ser a penúltima? Poderia, mas não é. Foi a última igreja interessada, a igreja de Laodiceia, o último tempo da igreja, o tempo do arrebatamento. Vamos ver se pode falar. O que é uma revelação? O que é uma revelação? O que é a revelação? Revelação é o trazer à tona aquilo que se desconhece, aquilo que não sabe, ou tem a dúvida, né? O que é metáfora? Metáfora é uma comparação, uma metáfora. É uma comparação, algo que eu uso para esclarecer melhor uma ideia. Para dar um exemplo. Um exemplo. E se é uma revelação? E o metáfora é um exemplo? Essas igrejas viviam na Terra? Vivia igrejas reais. Não é revelação? Hã? Não é revelação. A revelação é da espiritualidade da igreja, que o homem não vinha. Lembra daquela igreja? Me fale o nome dela agora. Tem nomes de que vive, mas está morta. Então, mas essa igreja aí, essa igreja que fala em Apocalipse, se é uma revelação,
ela não existia. É uma revelação. E uma revelação sobre a verdade espiritual dela, que o homem não sabia, e ela própria não sabia. Ela achava que estava tudo bem, assim como Sansão achou que estava tudo bem, mas não percebeu que o Espírito de Deus não era mais com ele. Então Deus envia João para escrever as 7 cartas, e porque todas elas têm uma porta de oportunidade. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. então, mãe, eu só queria entender algo aqui. Revelação é uma coisa que vem à tona, uma verdade que vem à tona sobre aquilo que não se sabe. Que iria acontecer. Sobre aquilo que não se sabe, que se desconhece. Exemplo, o Senhor vai fazer um raio-x. Aquele raio-x vai revelar o quê? Algo que o Senhor desconhece. Vai mostrar o osso do Senhor. O Senhor sabe que tem, mas não sabe onde está o osso. Aí vem o raio-x e revela. Uma foto revelada. Algo que vem à tona, de uma verdade. Porque eu sou pentecostal, tenho tudo isso aqui para falar. Você entendeu? Só que eu vi eu não estudo, mas eu ouço lá. Sim. E dizendo, acho que é Provérbio ou Eclesiastes, capítulo 4. E não haverá nada disso. Uma geração vem e a outra geração vai. Está escrito lá em, acho que é Eclesiastes ou Provérbio, capítulo 1, versículo 4. Sim, o que acontece? A verdade de um povo é a verdade de um povo. Exemplo, a verdade de Israel era a verdade de Israel. A verdade da tribo de Judá, a verdade da tribo de Judá. A verdade de Davi, a verdade de Davi. Agora, as verdades espirituais sobre aquele povo, sobre aquele homem, sobre aquele cenário, essas se mantêm. Como exemplo, como lição, como aprendizado. Por isso que a gente prega o Velho Testamento. Por isso que a gente prega Pentateuco, a gente prega Salmo, a gente prega os próprios evangelhos, a gente prega as próprias cartas de Paulo. Por quê? Passaram o seu tempo? Passaram. Jesus já entrou na casa de Jairo? Jesus já entrou na casa de Jairo. Mas a verdade espiritual que leva Jesus para dentro da casa de Jairo, essa se mantém. Essa se mantém. Apocalipse, a igreja de Laodiceia, esse povo passou, Laodiceia nem existe mais. Esse povo se acabou, mas a verdade espiritual dela ainda existe. Por isso que a Bíblia é eficaz. Por isso que a Bíblia ela é anunciada. Porque a verdade da Bíblia não é uma verdade sobre uma pessoa, é uma verdade espiritual sobre um povo. Uma verdade espiritual sobre um todo. Então, por isso que nós aplicamos a verdade espiritual sobre nós. No caso de Laodiceia, esse povo não existe mais. Agora, a igreja do Senhor ainda existe. E o cenário é um cenário muito típico ou muito parecido com o cenário de hoje. Um exemplo, antigamente, pouquíssimos carros na frente da igreja, igrejas lotadas. Hoje, muitos carros na frente da igreja, igrejas vazias. Hoje é um período de riqueza. O refrizinho, caçulinha, era no Natal. Hoje nós temos garrafa 3 litros todo dia sobre a mesa. Tempo de prosperidade. A igreja de Laodiceia é uma igreja próspera, rica, mas Jesus está para fora, dizendo: eu quero entrar, porque se vocês abrirem a porta, eu vou estar com intimidade com vocês, e vocês terão intimidade comigo naquele dia. A verdade espiritual, ela recai sobre a igreja. Pastor, tem a ver alguma coisa com essa Laodiceia aqui, sobre a vida espiritual, com o catolicismo? Não, tem a ver com a igreja mesmo, com a igreja de Cristo. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia diz. E até o pastor falou aqui, não vou lembrar onde está escrito, que Deus é um Deus imutável. Imutável. Ele é, a verdade dele foi, Para todo sempre. Para todo sempre. Todo sempre. Não muda, né? Não muda. E a Bíblia, sendo um manual, ela foi um manual lá atrás e continua sendo hoje. As verdades das 7 cartas, elas dizem respeito a nós.
as verdades das 7 cartas diz respeito a nós, se aplica a nós. Mas o cenário aonde Jesus vai falar da volta dele, Jesus só fala da volta dele nesse cenário de Laodiceia, aonde fica destacada a volta, onde fica destacada a ceia, o cear. Então esse cenário aqui é o de Laodiceia, e a Laodiceia é uma igreja que se gaba, uma igreja que se acha, uma igreja financeiramente riquíssima, mas que Jesus não está mais ouvindo, Jesus não está mais ali. Então nós temos esse cenário que se aponta para uma verdade espiritual. Então, o desastre da igreja de Laodiceia, que é a última carta que Jesus endereça, a verdade espiritual desta igreja, que é horrível, a verdade espiritual dela, não afeta naquilo que é Deus, não afeta naquilo que é a pessoa de Deus. E as coisas que acontecerão a partir do capítulo 6, porque é o mundo que Deus amou, que agora estará debaixo da ira do próprio Deus, também não altera o que é o Deus do capítulo 4. O que é o Deus do capítulo 4? O que cântico é esse? O que a palavra de Deus vai falar sobre isso? Primeiro, Mateus 24, verso 35. Passarão, ou o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavras aqui diz respeito a quem é Deus. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é Deus, Deus é Jesus, os três são um só. Então o Senhor não muda, Deus não muda. Temos no capítulo 3 o relato da igreja, a pobreza espiritual que está na igreja de Laodiceia, mas isso não interfere em Deus. Todo desprezo do homem para com Deus prejudicará o próprio homem e não a Deus. Entenda isso, todo desprezo do homem para com Deus vai prejudicar o próprio homem e não Deus. Se Laodiceia achou que iria ou que estava mexendo em Deus, Deus estava onde? O texto diz que ele está assentado num trono. Temos no capítulo 3 o relato dessa igreja. No capítulo 4, logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava no céu, e um assentado neste trono, ou sobre o trono. Nos versículos 8 a 11 do capítulo 4, teremos o cântico sendo entoado para Deus. Nesse cântico, os seres angelicais declaram que o nosso Deus é santo, poderoso, que era e que há de vir. E continua em Apocalipse 4:11: digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram feitas. Então nós temos um Deus. No capítulo 4, se você puder abrir a sua Bíblia, no capítulo 4, nós temos um cântico ao Senhor Deus. Um cântico ao Senhor Deus. E esse cântico é porque Ele criaste todas as coisas. Tudo foi feito pela vontade dEle. Foram e são criadas todas as coisas. Mas quando João vai ter a revelação do capítulo 4, após ter a revelação da última igreja interessada, que era a igreja de Laodiceia, o anjo vai dizer para ele, como já citamos aqui no 4 e verso de número 2, né? Depois, verso 1, depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. A primeira voz que a trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E agora, quem é que está assentado sobre o trono? Ele vai dizer, e o que estava, verso 3 do capítulo 4, e o que estava sentado no trono era na sua aparência semelhante à pedra de jaspe e a de sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda,
E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos os 24 anciões, vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos, trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O que isso nos mostra? Apocalipse, o livro das revelações. O cenário da igreja do século 21, Paulo diz: dias trabalhosos, dias difíceis, homens que não suportarão a sã doutrina, como que tendo comichões em seus ouvidos, o amor se esfriando, homens amantes de si próprio, que só olha para o próprio ventre, seus próprios desejos. É o cenário da vida de Cristo. Jesus diz: dias como de Noé, casavam-se e davam-se em casamento, não atentaram-se para a pregação de Noé, um povo desapercebido, só pensa na vida na terra, só pensa nas coisas da terra. Será como nos dias de Sodoma e Gomorra. Qual era o que destacava Sodoma e Gomorra? A cidade? A planície que era aquele terreno? Não. O pecado do homossexualismo. O que se destaca hoje no mundo? Os políticos, os governantes, as autoridades lutam, elaboram leis, coisas afins, para proteger e para colocar numa posição quem? Os homossexuais. Televisão, filmes, desenhos, entidades, autoridades, governos, estados, todos lutando por uma só causa. Antes era gay, agora é LGBT, agora é LGBT, paparararará, e é quase... E é um monte de letra lá, né? Um monte de letra que está lá de inclusão. Será como nos dias de Sodoma e Gomorra? Esse cenário da igreja. Então vamos olhar para a igreja do século 21, a igreja que vem o arrebatamento, uma igreja fria, uma igreja nua. O que Jesus disse para a igreja de Laodiceia não é fria no sentido de fazer bem ao cansado da viagem, ao viajante. Não é quente ao sentido de ser cura para os que têm dores, mas por ser morna, estou a ponto de vomitar-te. Olha para o cenário. Essa igreja, esse cenário dos últimos dias, enquanto nós olhamos e dizemos: meu Deus, que coisa terrível está o mundo. Apocalipse 4, Deus está sentado num trono, e desse trono saem vozes, relâmpagos, trovões. O que é isso? Poder, autoridade, força. É Deus dizendo a João: não fique assustado com a carta, a última carta que você recebeu. Entre aqui, porque tem uma porta aberta no céu. E escreva o que você viu. E ele vai dizer: eu vi um assentado no trono, e do seu trono saía trovões. O senhor acha que toda? O senhor acha que no dia do arrebatamento, próximo ao arrebatamento, haverá alguma mudança? Sim, porque se não haver uma mudança, isso é percepção minha. Se não haver alguma mudança, vai ficar muita gente. Porque hoje o que tem de gente que não sabe nem o que é servir a Deus mais, que de primeiro, nos anos 80, nos anos 90, uma escola dominical acabava 11 horas, ali nós íamos para o ar livre, daí nós fazíamos visita. Hoje, como o senhor estava dizendo aí, esfriou tudo. E do jeito que está indo aí, vai ficando pior ainda. Vai ficar pior. No seu cálculo, mais ou menos assim, hoje, se fosse o arrebatamento acontecesse hoje? O que eu acredito que acontecerá? E não acontecerá. Já está acontecendo. Olhando para a igreja de Laodiceia, Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato.
se você ouvir, haverá um barulho, ou está havendo um barulho espiritual sobre a terra. Só basta nós ouvirmos. Deus está bradando sobre a terra. Eu estou à porta e bato. Dá para ouvir o toque. Quando você liga o televisor e põe no jornal, você ouve o toque. Quando você olha para o homem aí fora, 2 homens de mão dada, 2 mulheres se beijando, você ouve o toque. Dá para se ouvir. Os pecados que estão surgindo, a iniquidade se multiplicando, você está ouvindo o toque. E Deus está operando no meio da igreja. Jesus está salvando, Jesus está libertando. A palavra está sendo anunciada e a gente está ouvindo o toque. Então ninguém será inocente naquele dia. O barulho foi ouvido. Se você ouvir, se você prestar atenção e abrir, eu entrarei. Então, eu penso que o que Deus tinha que fazer já está sendo feito. Já está no nosso mundo. Correto. O barulho está sendo ecoado, seja ele de formas daquilo que nos mostra que a Bíblia se cumpre naquilo que diz sobre pecado, mas naquilo que também mostra que Deus está com a sua igreja, naquilo que se diz salvação, aquilo que se diz manifestação do Espírito Santo, aquilo que se diz ser igreja, o agir do Espírito Santo no coração do crente. Eu creio que esses 2 cenários estão aí entre nós. Então, o capítulo 3, a carta à Laodiceia, não desfaz quem é o nosso Deus. O nosso Deus, ele está assentado no trono. E esse trono é trono de poder, esse trono é trono de autoridade. É Deus dizendo, tudo está no meu controle. A igreja caminha correta ou não caminha correto, eu estou no meu trono. E o meu poder será estabelecido. Já está estabelecido. E aí, nós temos aqui, do verso 8 ao verso 11, o cântico que é dado a Deus. Digno é o Senhor de receber o que? Glória, honra e poder. Por que Ele é digno? Porque Ele é. Ele é o Deus poderoso. Ele é o Deus glorioso. Ele é o Deus honroso, que tudo quanto fez com honra. Mas o Satanás, iniciando-se por Satanás, desonra a si próprio. Porque o pecado não vai desonrar a quem ou com quem eu pequei ou quem eu prejudiquei. O pecado desonra o próprio indivíduo. Quem foi desonrado no jardim não foi Deus que criou o homem, mas foi o próprio Adão e Eva que foi desonrado. Tanto é que perceberam sua nudez e tiveram que ser vestido pelo próprio Deus. Tentaram se vestir por si próprio, não deu certo, e o próprio Deus vai os vestir naquele dia, em Gênesis capítulo 3. Então a desonra é para o próprio indivíduo. A desonra é para o próprio indivíduo. Então tudo que Deus fez honroso. E os seres angelicais, anjos, arcanjos, querubins, serafins, todos foram criados com honra. Mas Satanás se desonrou a si próprio, pecando. Terça parte dos anjos foram desonradas porque seguiram Satanás na rebelião contra o Senhor. Adão e Eva foram desonrados porque pecaram contra Deus, desobedeceram ao Senhor, e eles representam toda a raça humana. Toda a raça humana está desonrada, mas o nosso Deus nunca errou, nunca fez nada desonroso, por isso que Ele é digno de toda a honra. Então esse Deus, Ele é adorado no céu do capítulo 4, porque Ele é um Deus de poder. O que é o capítulo 4? É o silêncio de Jesus. Cadê Jesus no capítulo 4? O capítulo 4 nos leva a entender que esse momento, nós temos que entender o que está acontecendo em Apocalipse. O capítulo 4 é como se Jesus estivesse aqui na terra, no período ministerial de Jesus, no período de Jesus homem. E João tem é como se fosse um retroceder da história. João vai ter a visão do Apocalipse quase 90 depois de Cristo.
Mas quando ele tem a visão do capítulo 4, Jesus não está no trono. Quem está é o Pai. Aonde o Filho está? Se ele sempre foi eterno com o Pai? Na terra. Porque a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória e humilhou-se na forma de homem e veio a este mundo. Então não foi uma ilusão Jesus na terra. Jesus literalmente deixou o céu e veio à terra, em forma de homem. Então, capítulo 4, somente o Pai está lá no céu. O Filho não está. Aonde o Filho está? Na terra. E por que os anjos o adoram? E diz que ele é poderoso, digno de honra, digno de glória, digno de todo poder, porque perante a sua vontade tudo foi formado, tudo foi criado. Criado é trazer a existência. Deus é eterno, Jesus é eterno, mas num momento da história, e Paulo diz, na plenitude dos tempos, num tempo determinado, Deus enviou o seu Filho. E no ventre de uma mulher virgem, Deus faz Jesus ser gerado como homem. Jesus, homem, teve início. Ele nunca foi eternamente homem, ele era eternamente Deus. Mas como homem, teve início, teve meio e teve fim. Como homem, como Jesus eterno, como Deus eterno. Mas como homem, aos 33 anos e meio, a sua vida foi ceifada. Mas o Pai, ao terceiro dia, o ressuscitou. E como Deus, ele vive para sempre. Ele é eterno. Então, o que nós temos no 4? Alguém que está sendo, esse alguém é Deus, reverenciado, adorado, porque ele agiu com poder. O que o anjo diz a Maria? O Espírito do Senhor virá sobre você, te cobrirá, o poder do Altíssimo. Por isso que os anjos estão lá, os anciões, os 4 seres viventes, estão diante do trono do Pai, dizendo: tu és digno de receber glória, honra. Por que glória? Receber glória é por um feito tão grandioso. A gente glorifica alguém no sentido não de idolatria, mas de glorificar, de honrar alguém, de lançar uma palavra de exaltação a alguém, quando este elabora um ato que é digno de ser, olha, parabéns. Por que ele é digno de ser glorificado? Por tudo quanto ele fez. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, naquele instante, os anjos estão, os anciões, os 4 seres viventes estão no céu dizendo: tu és digno de receber glória, de honra e de poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. O que Jesus vai dizer na sua primeira pregação, quando ele entra lá na sinagoga de Nazaré, ele vai dizer o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu, me separou para pregar, para curar, dar vista aos cegos, libertar os cativos e anunciar o quê? O ano aceitável do Senhor. Ele criou uma oportunidade para todo homem entrar no reino dele, no seu reino. Mano. Pastor, antes do arrebatamento, terá um avivamento? Como nós dissemos, olhando para a Laodiceia, há um barulho do bater de porta. Seja ele por aquilo que o mundo comete, ou seja ele por aquilo que a Bíblia ou a igreja vive no Espírito Santo. Há um barulho. E isso é um avivamento. Para do que a igreja vive, um avivamento. Né? Então nós temos aqui o Pai sendo honrado, o Pai sendo glorificado pelos seus feitos, por aquilo que ele criou, a situação que ele causou, que ele trouxe aos homens, uma situação de salvação, uma oportunidade de salvação. Aquele que lá atrás tinha dito para Moisés: coloca um véu, agora ele está
rasgando o véu do alto a baixo. E a Bíblia é linda, porque a Bíblia diz que o véu se rasga de cima a baixo, mostrando que o rasgo não é algo terreno, é algo divino. Porque se fosse o homem que rasgaria, se você vai rasgar uma cortina, você vai pegar do pé da cortina para o alto. Agora, aquele que se curva para ver os céus, como dizem em Salmos, ele rasga de cima para baixo, mostrando que é Deus que tira a parede, que criou a porta aberta. A Bíblia diz: eis que faço uma coisa nova. E essa coisa nova é o que o anjo anuncia: eu vos trago boas novas de grande alegria, de salvação, que será para todo o povo. Então nós temos esse cântico de adoração dada ao Senhor. Mas isso é capítulo 4. Não é mencionado Jesus no capítulo 4. Não tem Jesus no capítulo 4. Jesus não está no céu no capítulo 4. Mas existe o capítulo 5. No capítulo 4, como Jesus não aparece, não é mencionado, que geralmente, quando há uma visão do céu, né, pelos profetas, eles sempre relatavam um homem à direita de Deus, né, que era Jesus. Se ele não aparece no 4, significa que o chamado dele na terra ainda não tinha terminado? Isso, como se fosse um filme voltado para trás. Sim. Entendeu? Como se fosse um filme retrocedendo um filme. É uma revelação de João. Uma revelação de João. Que ele recebe. Ele recebe. Ele está recebendo e Deus está fazendo voltar lá atrás. Lá atrás. O capítulo 4, o trono só está o Pai. Mas para que isso? Para nós entendermos a história. A Bíblia diz que ele desceu, ele se esvaziou-se da sua glória e veio. Ué, quem veio tem que deixar. E ele vai dizer, Jesus na terra, e ele diz: se eu não for ao Pai, ele não vos envia o Espírito Santo. Então ele está dizendo: eu não estou lá, eu estou aqui na terra. Ele vai dizer em outra feita, 14 de João: eu vou ao Pai, vos prepararei morada. Tem que ir. Por que tem que ir? Porque ele veio. Por isso que ele tem que ir. E ele foi. E ele está. Atos 7. E viu um assentado à destra do Pai, o Filho unigênito de Deus. Estevão viu o Cristo assentado. Então o capítulo 4 é o Senhor trabalhando na terra, é os momentos de Jesus nessa terra, desde o seu nascimento até o terceiro dia de sepultamento. O Filho não está no Pai, não está no trono, não está no céu, mas o Pai é glorificado pelo seu poder, pela sua honra e pela sua glória. Agora o capítulo 5 chega. E quem é o capítulo 5? O capítulo 5 é a chegada de Jesus aonde? No céu. E aí o capítulo 5, o que vai estar escrito? O verso 1 está falando sobre quem? Está falando sobre o Pai. Não está falando sobre o Filho. O verso 1: e vi na destra, do lado direito, do que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Verso 3: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo na terra, podia abrir o livro e nem mesmo olhar por ele, ou para ele. Capítulo 4, Jesus não estava. Capítulo 5, verso 1, verso 2 e verso 3. E o verso também de número 4. O Filho não está também. Mas João vê o livro. E o livro fala sobre o futuro. Qual é o anseio do homem? A incerteza.
E o livro vai falar sobre o amanhã. E João vai ver que do lado do que estava sentado no trono, quem estava no trono? O Pai. Do lado dele, da sua direita, lugar de autoridade, o que tem? Um livro fechado. E João olha para o céu e não acha ninguém. João olha para a terra e não acha ninguém. João vai dizer, nem mesmo debaixo da terra há alguém que seja digno de abrir o livro, nem de ler e nem de olhar para ele. E o que vai acontecer? Eu chorava muito, porque o homem que não tem um Salvador vivo, a vida deste homem é de lástima, é de lágrima, é de choro. Por isso que eu digo, capítulo 4 é um retrocesso da história. Capítulo 5, Jesus está quase chegando lá. Está quase chegando lá no capítulo 5. Um fiel a qual o seu Salvador está morto é ilusão, é mentira. Quando ele chega lá, vê o livro que vai desencadear o meu amanhã e não acha ninguém digno, ele chora. Ele lamenta, foi o primeiro homem a chorar dentro do céu, porque o céu não é lugar de choro. Mas João chora dentro do céu, e eu chorava muito. Esse muito não está aqui por um acaso. Esse chorar muito fala de uma dor, de um dilema. E eu coloco aqui na lição. Deixa eu achar aqui, ó. O verso do verso 1 ao 4 do Apocalipse 5, temos a verdade da humanidade, de toda a criação. Se Jesus não tivesse vencido em seu sacrifício a Deus em nosso favor, de nada valeria termos o capítulo 4, Deus no trono, o livro dos 7 selos, se ninguém fosse achado para abrir esse livro, para desvendar o futuro do homem e a garantia de um lugar de paz, de eternidade, de bênção. Nada teria vantagem, não haveria vantagem nisso. Devemos todos os dias da nossa existência nessa terra glorificar ao Senhor, porque Ele foi achado digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Pastor, nasci no berço evangélico, mas até então sempre ouvia falar do livro, né, desatar os 7 selos, e não entendi. Então, aquilo que o homem não ouviu e a mente humana não imaginou está dentro desse livro. Em partes, porque é muito mais, muito mais. João tentou descrever, mas é muito mais do que isso. Aquilo que nós pensamos, ou aquilo que desceu ao nosso coração, não se compara ao que ele tem preparado. É muito maior ainda. Isso é só um rascunho daquilo que é grandioso. É um rascunho da beleza que nos aguarda e é um rascunho da aflição que virá. Mas só de ler, os salvos já se alegram, mas a alegria é muito maior. Só de ler, a gente já vê o sofrimento que será sobre o ímpio, mas o sofrimento será muito maior. Então, de nada adiantaria. Nesse capítulo de Apocalipse, vamos deslumbrar a chegada do Senhor no céu, após vencer Satanás e cumprir a sua obra dada pelo Pai, sem pecar, sendo assim vitorioso. 1 Coríntios 15:55, onde está a morte o teu aguilhão, onde está o inferno a tua vitória? E o verso de número 57 vai dizer, foi tragada, foi vencida pelo Senhor Jesus. Então Jesus venceu a morte e o inferno. E aí o verso de 1 a 4 nos mostra que toda a humanidade tem que ser grata, principalmente os salvos precisam ser gratos àquilo que Jesus fez na cruz, porque se não houvesse vencido, se Jesus não tivesse vencido, a nossa eternidade, o nosso amanhã seria de muita lágrima, muita lágrima. Mas pelo fato dele ter vencido, a esperança é, Ele enxugará a tua lágrima. Glória a Jesus por isso. Glória a Deus.
Então, vemos nesses versículos o momento da chegada do Senhor no céu, após vencer a morte, ressuscitando e ser assunto ao céu. Olha o que vai acontecer no 20 e 14. Quem pode ler para nós? João 20, 14. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhes que eu sou para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Jesus ressuscita. Olha só, Jesus ressuscita. Maria Madalena o abraça, é a primeira a vê-lo, o aperta, o segura. E ele diz: Maria, não me detenhas. O que é deter? Segurar. Não me segure. Por quê? Porque eu estou aqui e ressuscitei, mas eu tenho que ir ao Pai. Capítulo 4, não tem Jesus. Capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, não tem Jesus. João está chorando, mas na terra ele já está vivo, ressuscitado, ele já venceu. E João está chorando na visão, porque ninguém foi achado digno. E quando eu chorava muito, o que a Bíblia vai dizer lá no verso de número 5? Quem pode ler para nós? Verso de número 5. Apocalipse 5:5. Isso. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então o que aplaca o choro de João? Não é a voz do anjo, não é o céu, é saber que alguém é digno de desatar os 7 selos. O que estanca um choro não é uma casa nova, não é um carro novo, é saber que alguém é digno de desatar os 7 selos. Isso é o que vai sarar a nossa alma, saber que tudo está no controle do Senhor Deus. Então, no capítulo 5, do verso 1 ao verso 4, ele vai estar lá, sozinho. Mas agora vai chegar Jesus. Jesus vai aparecer agora. E o ancião vai dizer: não chore, João. Ele acabou de chegar aqui. Quem é ele? O leão da tribo de Judá. Por que mudou de cordeiro para leão? Cordeiro na terra, para aquilo que veio fazer. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vai dizer, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ovelha muda, Isaías 53, foi levado ao matadouro, não abriu a sua boca. Mas agora ressuscitado, quando Jesus ressuscita, ele diz: toda autoridade foi me dada nos céus e na terra. Cordeiro, ovelha, não tem autoridade, não tem domínio próprio, não tem autodefesa, não tem ataque. Mas um leão tem ataque, tem defesa, tem domínio de si. Então, o que o ancião anuncia a João não é: eis aqui o cordeiro, eis aqui o leão. Ele venceu. Ele tem poder, ele tem autoridade. E aí, nós vamos ter agora aqui no capítulo 5, a partir do verso 5, o Cristo agora, aonde? No trono. O Cristo aparece no meio dos anciões, no meio dos 4 seres viventes. O Cristo agora aparece como leão. O ancião diz: eis aqui o leão da tribo de Judá. Se no período de Jesus na terra, aí na sua lição, Cristo glorificado, se no período de Jesus na terra, João Batista o chama de Cordeiro de Deus, agora João, discípulo amado, ouve o ancião chamar de leão. Venceu, tem poder, tem autoridade. E aí está o versículo citado. João não nega as suas feridas. E olha o que vai dizer. Verso 6 do capítulo 5. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes,
e entre os anciões um cordeiro. No capítulo 4, quem é que está no trono? Deus. Quem está em volta do trono? Os 4 seres, os anciões. Se ele estivesse ali, João teria visto, mas ele não estava. Por que João não olha para o trono? Porque a Bíblia diz que ninguém é digno de olhá-lo. Então João não olha, João procura, deixa o trono lá. Já olhei, no quarto não tem ninguém, só está o Pai. Olhei, não, ninguém pode abrir. Olho para a terra e debaixo da terra. Mas quando ele volta a olhar para o trono, depois do ancião falar, quem é que está lá? Lembra de Maria? Não me detenhas, eu preciso ir ao Pai. Ele não foi ao céu, ele foi ao Pai. Aonde o Pai estava? No trono, que está no céu. Eu vou ao Pai. E agora, enquanto João está olhando para o céu, ele não vê ninguém. Quando João está olhando para a terra, não vê ninguém. Quando João está olhando para debaixo da terra, numa visão, não vê ninguém. Aí o ancião disse: calma aí, olha para o trono. E eu olhei. E no meio do trono, no meio dos 4 seres viventes e no meio dos anciões, olha que interessante, que como um cordeiro foi feito. Que coisa mais maravilhosa. As marcas. Tomé vê as marcas. Tomé disse: se eu não colocar o dedo, se eu não tocá-lo no seu lado, eu não creio que ele ressuscitou. Jesus, após ressuscitar, apareceu com as marcas. João vê-lo no céu agora, assentado lá no trono, e ele vai dizer: e eu vi como cordeiro, como havendo sido morto, tinha 7 pontas, que fala sobre os 7 poderes, ou a totalidade de poder, e tinha os 7 olhos, sabedoria, nada foge da sua visão, seus olhos são como chama de fogo. Tinha os 7 Espíritos de Deus, poderoso e sabedor de tudo sobre a terra e sobre o céu, e ele estava lá sentado. Então João não nega, o que está lá e é digno de desatar os selos é o Cristo que venceu. Ele acabou de chegar no céu, ele acabou de estar no céu. Esse momento aqui é o Cristo ressuscitado. Este momento aqui, o que é que vai acontecer neste momento aqui? Capítulo 5, verso 7, quem pode ler? E ele veio, ele pega o livro que está à direita do Pai, e esse momento, entenda isso, esse momento é como se estivesse congelado até o dia de hoje. Ele veio, o livro estava lá, ninguém era digno, mas ele é digno. E ele pegou o livro, e ele está sentado no trono, e o livro está nas suas mãos. Congelou-se o tempo. Passaram-se mais de 2000 anos, e Jesus está sentado com o livro na mão. Que momento é esse? Entramos na lição aí, o estado presente do Cristo até o arrebatamento. O que muda nesse tempo só vai mudar quando acontecer o arrebatamento. Enquanto não acontecer o arrebatamento, como Jesus está assentado com o livro na sua mão. Possuidor do livro, que vai desatar os 7 selos, o tocar as 7 trombetas e o derramar das 7 taças. Apocalipse 5, verso 8. E havendo tomado o livro, os 4 seres viventes e os anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo eles harpas e salvas de ouro, de incenso, que é o quê?
as orações dos santos. Qual é o momento, desde quando ele chega no céu, pega o livro, até o dia que se dará o arrebatamento? Este momento é o cenário do versículo 8, é o momento atual de Jesus e da sua igreja. Cristo está sentado no seu trono e a igreja é tempo de orar. A igreja é tempo de orar. Porque enquanto ele está sentado no trono, segurando o livro, a igreja está na terra, orando. O que é oração? Relacionamento, intimidade, convivência, noivado. A igreja está orando. Enquanto o arrebatamento não acontece, a igreja desfruta da intimidade, do relacionamento com o Senhor através da oração. Para a igreja é um bálsamo saber que a oração não é em vão, mas ela tem um lugar seguro na presença do Senhor Jesus. Esse é o momento chamado hoje. Esse é o momento chamado agora. Cristo, assentado à direita do Pai, com o livro nas suas mãos. O livro não foi aberto ainda, porque ele começa a ser aberto no capítulo 6, aonde a igreja não estará mais aqui, a igreja estará no céu. Então, o que acontece aqui no capítulo de número 4? Ou melhor, no capítulo de número 5, o que vai acontecer é um novo cântico. A Bíblia diz que no capítulo 4, os anciões que estavam lá adoraram e disseram para Deus: digno é o Senhor de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. No capítulo 4 temos o cântico a Deus, o eterno, Deus eterno. No capítulo 5 temos o cântico ao Deus vencedor, o Cristo. Então no capítulo 5 e o verso de número 9, o que vai acontecer ali? A Bíblia diz: e cantavam um novo cântico. Por que um novo cântico? Porque é um novo momento da história. Uma nova vitória aconteceu. Uma vitória acaba de acontecer. Que vitória é essa? Jesus venceu a morte e o inferno. Sendo justo, sem pecado, foi morto. O Pai o ressuscita ao terceiro dia. Ele chega ao céu, toma o livro porque ele é digno. E agora um novo cântico, Apocalipse 5:9, um novo cântico é entoado no céu, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Então é uma vitória conquistada. Qual é a vitória de Satanás? Introduzir o pecado. Qual é a vitória do Cristo? Tirar o pecado. Então, para cada vitória, um cântico. E Jesus acabara de vencer, acabara de chegar ao céu. Então, o que começa no céu? Um novo cântico. Então, qual é o estado? O estado hoje do céu. O estado hoje do céu é Cristo assentado à direita do Pai, com um livro na sua mão, e a igreja desfrutando da intimidade, que é a oração, o relacionamento com Deus, porque a oração é a conversa, é o relacionar-se, é o falar com Ele, é o ouvi-lo, é se interagir com o Senhor. A igreja desfruta disso, porque o sacrifício foi perfeito, e os anjos, os anciões do céu cantam a Ele, dizendo um novo cântico: tu és digno de desatar os 7 selos, como diz aqui o verso 9, de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto e compraste com teu sangue para Deus homens de todas as tribos, povos e nações. Então o estado hoje da igreja, ou o estado hoje daquilo que é céu, Jesus e a igreja, é o Cristo vitorioso, é o Cristo sendo entoado, e a igreja desfrutando de uma intimidade, a igreja desfrutando de uma comunhão. E aí eu coloco aqui, os seres angelicais, eles não necessitam de salvação.
Não tem salvação para Satanás. Não tem salvação para a terça parte dos anjos que caíram com Satanás. Aos anjos que estão no céu, não tem salvação para eles também, porque eles já estão no céu. Mas mesmo não necessitando de salvação ou de um salvador, eles estão tirando suas coroas, eles estão se curvando e estão adorando. Agora a humanidade é digna de um... É digna não. É necessitada de um salvador. E ele veio, e ele se entregou, e ele ressuscitou, e ele vem te buscar. E a grande pergunta é: estamos louvando a ele? Porque os seres angelicais que não precisam, estão, sem precisar. E nós que necessitamos dessa tão grande salvação, estamos adorando a ele. O estado atual do céu é Jesus no trono, o livro à sua direita, os anjos adorando e a igreja desfrutando da intimidade através do Espírito Santo. O que acontece após isso? O arrebatamento da igreja. E quando acontecer o arrebatamento da igreja, o que vai acontecer no céu? Então, lá no céu, nós vamos ver. E olhei, verso 11, a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais, e dos anciões, e era o número deles de milhões, de milhares, e com grande voz dizia: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra e glória, e ações de graça. E ouvi a toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as que nelas há, dizer, ao que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graça, honra, glória e poder. E os 4 animais diziam amém. E os 24 anciões se prostraram-se e adoraram diante daquele que vive para todo sempre. Capítulo 5, do verso de número 9 ao verso 14, a igreja chegou ao céu. Se a igreja chegou ao céu, se encerra a história. E o capítulo 6, a igreja desaparece. E Jesus começará a abrir os céus. E nós estaremos com o Senhor. Milhões de milhões, milhares de milhares estavam cantando a Ele aqui. É a igreja que acabou de chegar no céu. Amém? Vamos se pôr de pé. Vamos agradecer ao Senhor por essa bênção tão grandiosa.